América e Cruzeiro se enfrentam amanhã às 15 horas na Arena Gregorão, num jogo daqueles, né, em que se você analisa só a tabela, faz aquele cara a cara, elenco por elenco, time por time, você acaba talvez criando uma expectativa de que a partida vai ser muito diferente do que ela tende a ser. E é sobre isso que eu quero falar nesse pré-jogo de hoje. Pois bem, se você pegar a tabela do Campeonato Brasileiro nesse momento, você vai verificar, pelo menos antes dos jogos da rodada começarem, que o América tem só uma vitória na competição até aqui, essa vitória diante do 3B, que é o último colocado, está em nono lugar no momento, o América, faz uma campanha em que oscila mais do que talvez a gente esperava. Teve alguns tropeços, alguns pontos que eram acessíveis e que o América acabou deixando pelo caminho. E, em contrapartida, você tem um Cruzeiro que está em segundo lugar em função do saldo de gols, mas tem a mesma pontuação do líder, ainda não perdeu na competição, vem de 2 vitórias consecutivas, né, e vem de um momento de confiança bem alta. Quando você analisa os dois elencos, você, acho que não tem muita dúvida de que o elenco do Cruzeiro é superior ao elenco do América hoje, em que pese que o América tem algumas peças bem interessantes e que, se quiserem vir para o Cruzeiro também para compor o nosso elenco, eu não acharia ruim. Mas, evidentemente, né, o Cruzeiro hoje investe mais que o América, naturalmente tem um elenco mais forte, mais qualificado, e acho que isso dá o tom também da campanha que a gente vem fazendo no campeonato até aqui. Então, dá para dizer que o Cruzeiro é favorito e a gente encerra o vídeo aqui agora e parte para o próximo? Acho que não necessariamente. E aí, para mim, tem 2 fatores que são preponderantes nesse jogo e é sobre eles que eu quero falar hoje. O primeiro fator é o fator clássico, né? E eu sei, né, às vezes você é cruzeirense, está me ouvindo aqui falar em clássico e não considera o América um rival do Cruzeiro. E eu entendo isso, eu acho que de forma mais abrangente, assim, o torcedor do Cruzeiro não enxerga no América um rival, como ele enxerga no Atlético Mineiro, por exemplo. Mas dentro do contexto do futebol feminino, esse jogo é um clássico e essa rivalidade existe e é muito forte, tanto entre as instituições quanto com relação à torcida que vai ao campo, né, e que está presente nos jogos do feminino. Esse jogo, ele é diferente, ele tem contornos diferentes, contornos de clássico mesmo. Então, toda vez que a gente vai falar de um clássico, não adianta, é um jogo diferente, existem motivações extras, né? E aí eu acho que, principalmente por parte da equipe do América, é uma equipe que sempre dificulta demais contra o Cruzeiro, sempre vem, assim, extremamente focada em buscar o resultado, e tem dificultado muitas vezes, né? Nos últimos anos, nós tivemos aí alguns tropeços, alguns resultados que talvez, se fosse olhar elenco por elenco, o Cruzeiro era superior e acabou não conseguindo a vitória, evidentemente muito mérito do América, mas acho que tem muito a ver com isso também, o fato do América encarar esse jogo de uma forma muito especial e muito diferente. Do nosso lado, eu acho que as atletas também encaram esse jogo como um clássico, assim, isso é visível, é palpável ali, nunca conversei com ninguém, nenhuma delas sobre isso, mas quando você vai aos jogos, é visível, né, é palpável que é um jogo diferente. Então, isso gera contornos especiais, é muito difícil você cravar que um melhor momento ou um melhor elenco necessariamente vão fazer diferença num jogo como esse. Acho que é um jogo em que normalmente os nervos estão mais aflorados, e aí acho que para você fazer valer a sua superioridade técnica, tática, de momento, de elenco, você precisa ter bastante maturidade, né, para saber fazer esse jogo fluir. Mas acho que esse é o primeiro ponto que torna esse jogo bem mais difícil do que talvez só olhar a tabela do Brasileirão ou as campanhas das 2 equipes possa fazer parecer. E o segundo ponto é o fator logística, por assim dizer, da nossa equipe, né? Então, o América fez o seu jogo da última rodada na quarta-feira no próprio Gregorão contra o Grêmio, está em BH desde então, fazendo aí toda a sua rotina de treinos, descanso, aquela coisa toda, né? Preparação para o jogo. O Cruzeiro jogou na quinta à tarde, então já seria um dia a menos, né, de preparação. Ficaram a sexta-feira inteira viajando para chegar em BH. Hoje elas foram para Toca e aí é um dia, né, de preparação. Normalmente, pós-jogo, assim, é mais um regenerativo, muito difícil você fazer treino, né, e o jogo já é amanhã. Então eu acho que, do ponto de vista de preparação, do ponto de vista físico, é muito difícil, né, esperar que a nossa equipe esteja no mais alto nível que ela pode apresentar. Eu entendo que é o calendário brasileiro, ele coloca essas questões, por mais que não seja o ideal, por vezes, as atletas, a comissão técnica já estão acostumados, trabalham com o tempo que têm em mãos, mas se a gente for parar para analisar a realidade, é muito difícil de você trabalhar em alto nível, né, e manter um nível de atuação, assim, realmente coerente com o elenco que você tem, com a sua capacidade técnica, quando você não tem tempo suficiente para descansar, para se recuperar e para treinar, para ajustar aquilo que não funcionou, por exemplo, contra o Inter. Então, não tem tempo para fazer essas coisas, é muito mais na conversa e nas atletas indo no seu limite ali, físico mesmo. Então, eu acho que isso pesa bastante do nosso lado, e inclusive não me surpreenderia se a gente visse algumas atletas que vêm sendo titulares começarem no banco ou terem menos minutos aí durante a partida, porque a sequência é muito dura, né? Tem algumas atletas que têm jogado 90 minutos quase todos os jogos, e dentro do nosso estilo de jogo, assim,
existe uma exigência muito grande, principalmente do meio para frente, assim, num jogo sem bola, e isso desgasta muito. Então, não me surpreenderia se a gente visse algumas atletas que vêm sendo titulares começando no banco, até em cima do que o Jonas sempre fala, né, sobre utilizar bem a profundidade que o elenco dá para ele. Então, estou imaginando isso, não tem informação e, né, enfim, não dá para cravar nada sobre a escalação do Cruzeiro, se vocês sabem como é, mas não me surpreenderia se a gente visse algumas mudanças até para dar fôlego e perna para o time jogar os 90 minutos contra o América. Acho que é um jogo que tem tudo para ser muito difícil para a gente em função desses dois fatores. Não é o momento ideal para nós, sem sombra de dúvidas, mas é o campeonato, né? Não tem muito o que fazer. Depois disso, a gente vai ter uma sequência de jogos, a partir desse jogo, na verdade, né? Uma sequência bem importante aqui em BH, então é meio que o sprint final, assim, aquele último fôlego. E acho que qualquer pontuação nesse jogo aí, seja um, seja três, para o nosso lado, vai passar muito pela capacidade dessas atletas, desse grupo, de se impor perante adversidades, né? E além do adversário que vem muito forte e que encara esse jogo de uma maneira muito especial e diferente de outros jogos, essa logística também nos impõe aí uma adversidade bem grande. Vão ter que jogar no seu limite. Bom, não dá para duvidar delas, né? Eu acho que isso já está muito claro até aqui. Quem era cético já largou isso para lá. A questão é que eu acho que é necessário a gente alinhar um pouco as expectativas, assim, não consigo imaginar esse time voando amanhã contra o América perante todas essas dificuldades. Mas acho que é um time que é muito competitivo, né, e que sabe competir e que sabe superar adversidades dentro dos jogos. Então acho que a nossa pontuação nesse jogo passa por aí. Evidentemente, torço muito por uma vitória. Acho que, óbvio que nós temos condições de vencer, já vencemos jogos esse ano em situações muito difíceis, então não seria nenhuma novidade vencer esse jogo, que vai ser muito difícil. A questão é que eu acho que o importante é pontuar, né? Então, se você, de repente, consegue buscar um pontinho só, eu não ficaria triste, não. Apesar de que eu entendo que o torcedor quer vencer sempre, né? E por se tratar de um clássico, eu acho que animicamente você vencer é muito importante. Mas tô com os pés bem no chão, assim. Acho que é um jogo pra gente ser inteligente, né? Não cansar tanto, tentar, se possível, né? Não ficar correndo atrás do adversário ou da bola, fazer um jogo mais de controle dessa posse, para que você consiga, quando tiver as oportunidades, ser letal lá na frente. E isso esse time tem muito, inclusive mostrou contra o Inter, né? Não foram tantas finalizações assim, mas foi suficiente para conquistar a vantagem e vencer o jogo. Então, acho que o caminho é por aí. Torço por um grande jogo do Cruzeiro, torço para que o nosso elenco, né, nosso banco de reservas possa fazer a diferença. E no mais que a gente continue nessa boa toada, né? Acho que quando você está tanto tempo sem perder, os adversários querem te vencer, então vai ficar cada vez mais difícil daqui para frente. Mas acho que é um elenco que tem plenas condições de entregar muito, mesmo numa situação bem difícil, porque até aqui elas já provaram isso várias e várias vezes, né? Então, tomara que na segunda-feira a gente volte aqui para conversar sobre mais uma vitória, sobre mais um bom resultado delas, e numa rodada bem difícil, né, em que os nossos adversários têm confrontos em tese mais tranquilos que o nosso. Então, pontuar amanhã é fundamental. E é isso, então, um bom jogo para nós. Se você puder, né, vá ao Gregorão. Esse jogo é às 15 horas, o mando é do América, mas sem sombra de dúvidas que o setor de visitante vai estar lotado, né? Não sei se ainda tem ingresso disponível, mas dá uma olhada no site, dá uma olhada com o pessoal da Desorganizada, com a Natália, todo mundo vai conseguir orientar bem você aí. Vá a campo, apoie, cante muito, porque eu acho que esse ambiente aí pode fazer muita diferença. Elas precisam, né, desse apoio e desse gás a mais do torcedor, e eu acho que para a adversária também acaba criando um clima ali meio hostil, né, que não estão tão acostumadas com o estádio cheio e tal. Então, a torcida do Cruzeiro fazendo barulho ali, eu tenho certeza que pode fazer muita diferença para que a gente saia com um resultado positivo amanhã. É isso e vamos Cruzeiro!